E já que a gente vai falar de histórias, por que eu gosto tanto desse tema, né? Porque quando eu olho para trás, no nosso passado, eu enxergo história em toda a história da humanidade, assim. Se você for ver, por exemplo, o Homo sapiens, ele deve ter aprendido a falar e ficar em torno da fogueira lá, se comunicando através de histórias, né? As religiões foram fundadas em grandes histórias. A TV é uma caixa contadora de histórias. E, por exemplo, a política nada mais é hoje do que uma guerra de informação de bons contadores de histórias. Então, tudo é história. A minha pergunta, para começar o Critique de hoje, é a seguinte. As histórias existem porque o ser humano ele não suporta só a realidade? Linda pergunta. As histórias existem porque para a gente ser humano, a gente precisa contar histórias. Quando o homem lá atrás viu um relâmpago e ele não sabia o que era, viu um trovão, ele inventa, porque ele é criativo, uma história. E aí nasce a forma mais primitiva, que é o mito. Infelizmente a palavra está vulgarizada, mas a essência da palavra mito é algo sublime, é algo sagrado, é essência, é o primitivo. A história nasce com a mitologia. Então, aquele homem das cavernas que sai para caçar e que acaba sendo morto por um mamute, o outro que estava companheiro dele, quando chega na caverna, vai contar o que aconteceu. Então, o homem, desde que é homem, ele precisa de histórias. O primeiro mito que a gente tem documentado tem 37 mil anos. Mas eu, que sou estudioso de storytelling, digo que quando o primeiro osso, o primeiro corpo que foi encontrado com um objeto pessoal, ali já tinha uma história. Por que eu enterraria alguém com quem eu convivi com um objeto pessoal se eu não acreditasse que poderia ter uma outra coisa por detrás? Então o homem precisa da história para ele ser humano, porque a história fala do sentimento. A história nos conecta. Eu comecei dizendo, todo mundo que está aqui tem uma história. E quando eu vi que tinha um menino ali, que eu não tinha ido lá, eu fui lá cumprimentar. Porque ele faz parte dessa história. A energia dele está aqui. Ele está ajustando a câmera. Tem uma câmera, se eu quiser olhar, vai dizer assim para você que está nos assistindo. Você tem uma história. Você parou para pensar que você impacta outras? As empresas são histórias. Uma marca é uma história. Sim. E se a gente tira a história, sobra o nosso lado animal. E aí a gente perde o humano. Então, o Eduardo Galeano, que é o fantástico escritor, ele diz assim, os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. É isso. E o Gabriel Garcia Marques, o gigante escritor colombiano de 100 anos de solidão, prêmio Nobel, quando ele escreveu a sua biografia, ele abre com a seguinte frase: a vida não é o que a gente viveu, é o que a gente recorda. E como recorda para contar. Ou seja, até a nossa vida é uma história. Se ela não for, não tem sentido.